Não dá tempo aqui para a gente explicar em detalhes, mas eu quero que você observe que Pedro está dizendo que quando a nação de Israel se arrepender dos seus pecados, Deus vai mandar Jesus. Quando um judeu se converte, se arrepende e nasce de novo, primeiro ele faz as pazes com Deus. Os seus pecados individuais são cancelados. Mas quando toda a nação de Israel se converter, porque isso vai acontecer, está escrito lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Paulo diz que todo o Israel será salvo. No Antigo Testamento fala que um dos propósitos da tribulação é destruir o poder do povo santo. Ou seja, quebrantar a sua altivez, o seu orgulho. Quando isso finalmente tiver acontecido, os judeus estarão comendo o pão que o diabo amassou. E eu sei que eles sofrerão muita coisa. O próprio anticristo, como vara da ira de Deus, terá uma obsessão pelo povo judeu, pela terra dos judeus. Jesus garantiu que se cumprirá o que foi dito pelo profeta Daniel, que o abominável da desolação invadirá o lugar santo. E quem estiver na Judeia, neste momento, Jesus disse, fuja para os montes. Ele vai invadir Israel, ele vai dominar Israel, ele vai atacar os judeus. Por que esta obsessão pelo povo judeu? Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. É por isso que o foco da tribulação é judaico. Não vai acontecer somente em Israel, vai ser uma coisa universal no mundo inteiro, mas o anticristo ele vai ter uma obsessão específica pelo povo judeu. Porque o anticristo, como Deus sempre fez, é apenas mais um braço da ira divina contra o seu povo quando ele se encontra em pecado e obstinação. No Antigo Testamento foi assim. O povo de Israel se rebelava, aí Deus levantou o rei Assírio, que veio contra os judeus, os puniu, levou cativo. Anos depois, se rebelou de novo. Deus levantou Nabucodonosor, o Império Babilônico, invadiu a terra dos judeus, os destruiu, os levou cativo. A mesma coisa. Da mesma forma, no tempo do fim, os judeus sofrerão uma dura punição. Isaías chega a dizer que uma das razões da tribulação é para destruir os pecadores da terra. E não tem maior pecador do que aquele povo que obstrui a pregação da verdade, impede a mensagem de Jesus Cristo ao mundo para que as pessoas sejam salvas. Eu sei que isso é muito forte de se dizer, eu vou aqui fazer uma leitura que é uma declaração muito contundente de Paulo, mas é bom que a gente saiba disso. Algumas pessoas poderiam pensar que é uma mensagem antissemita, porque eu vou mostrar a classificação dos judeus hoje aos olhos de Deus, e a declaração bíblica sobre eles é muito pesada, mas não está sendo feita por mim, eu estou lendo um texto de um próprio judeu, que falou isso sobre o seu povo. De fato, todas as críticas no livro sagrado dos hebreus é feita pelo próprio povo hebreu, do seu próprio povo. São críticas internas, que nós temos o privilégio de saber, porque a sua literatura profética se tornou conhecida do mundo inteiro. Mas todas as críticas aos judeus que encontramos na Bíblia são feitas por judeus, tá? E essa, que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, é mais uma delas. Paulo, ele vai dizer o seguinte, do versículo 14 em diante. 1 Tessalonicenses 2, 14 em diante. Ele diz, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia. Ele está falando que os irmãos de Tessalônica, na região norte da Grécia, eles estavam imitando a experiência dos crentes da região dos judeus, lá da Judeia. Porque vocês também, como os irmãos lá da Judeia, padeceram da parte dos seus patrícios, dos seus conterrâneos. As mesmas coisas que os crentes lá da Judeia, por sua vez, sofreram dos judeus. Os quais, presta atenção agora o que ele vai dizer a partir do versículo 15. Judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas. Jesus perguntaria retoricamente, que profeta há a quem os judeus não tenham matado? E ele disse, Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Ele disse, preciso estar lá daqui a 2, 3 dias para que não aconteça que o profeta morra fora de Jerusalém. Porque Jerusalém se tornou a cidade que mata os profetas. Não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 15. Ele diz, os judeus, meus compatriotas, meus irmãos segundo a carne, no estado espiritual atual que se encontram, enquanto não se arrependerem, não agradam a Deus. E desta forma, com esta atitude, com essa implicância contra o Senhor Jesus e contra a pregação do Evangelho, eles se tornam adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos. E assim, vai se enchendo sempre mais à medida dos seus pecados. A ira de Deus, porém, veio sobre eles de forma definitiva. Uau! Quantos ouviram isso? É forte ou não é? Então, quando a gente volta para o discurso de Pedro, lá em Atos capítulo 3, faz sentido que Pedro, se dirigindo à nação de Israel, ele diga isso. Vocês mataram Jesus, eu estou vendo que foi por ignorância, mas assim se cumpriu a palavra que Deus deu através dos profetas, e agora, versículo 19, conclamo vocês, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e, com a conversão da nação de Israel, finalmente ele enviará o Cristo, que não é outro, senão aquele mesmo que já vos foi designado, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Então Pedro diz, é o mesmo que vocês já conhecem, mas importa, versículo seguinte, importa que o céu o contenha, ele vai ficar retido no céu, até aos tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Disse na verdade Moisés, versículo 22, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a voz desse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, diz Pedro, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. O que é que vai se cumprir com o toque da sétima trombeta de Apocalipse?
aquilo que Deus anunciou antigamente pela boca de todos os seus santos profetas. É o tempo da restauração de todas as coisas. É quando o Senhor Jesus Cristo virá do céu, numa nuvem de glória, descerá com seus pés até o monte de Jerusalém, se assentará num trono e reinará na terra, por 1000 anos. Este é o tempo da restauração. Este é o tempo da restauração. O texto não está falando de arrebatamento, nem poderia ser, não faria sentido, não é compatível com as explicações bíblicas para o arrebatamento.